Bem-vindo! Espero que você esteja bem. Olha, nós estamos aqui numa série, de 7 dias, conversando sobre o segredo bíblico da cura, de transformação pela oração. A oração é um instrumento mais poderoso que existe no mundo, para gerar mudança, transformação na nossa vida em qualquer aspecto, em qualquer área da nossa vida. Seja pessoal, seja familiar, seja profissional. A oração pode mudar toda essa realidade. Mas, como terapeuta, eu tenho percebido que uma das maiores dores da nossa geração é exatamente ver pessoas que oram com sinceridade, mas sentem que nada está mudando, sabe? Gente que ora, gente que clama, gente que sobe ao monte, mas continua do mesmo jeito. Bem, fica claro que não basta orar, é preciso saber como orar. Esse foi, inclusive, o pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Nós, durante essa série, o nosso objetivo é nos ajudar a entender como apropriar desse poder transformador e sobrenatural, que realmente nos permite transcender o limite humano e nos conectar com Deus Todo-Poderoso para agir em nosso favor e agir aonde nós estamos. Hoje, na nossa aula, na nossa conversa, eu quero te apresentar 5 passos essenciais que vai mudar a maneira como você ora e a maneira como você tem vivido a sua fé. Esses 5 passos, ele vai te ajudar a orar de forma consciente, a ter um alinhamento mental, espiritual e físico. Ele vai exatamente permitir que quando você ora com presença, certo? Então daqui a pouco você vai aprender esses 5 passos que com certeza vai mudar a sua vida. Então observa, a oração não é uma fórmula mágica. A oração, ela é um caminho de relacionamento, é um caminho de intimidade, ela é um caminho de entrega. Isso porque a oração, ela tem mais objetivo que nós pensamos que tem. Sabia disso? A oração tem mais propósito de ponto de vista divino do que nós pensamos que tem. Muitas vezes a gente pensa que não, orar é simplesmente falar com Deus, mas não. E é isso que eu quero que você consiga compreender, porque se você não entender isso, você vai continuar apenas desabafando no vazio. Você vai apenas estar falando e vai continuar sentindo essa sensação de nada está acontecendo, de nada está mudando na sua vida, certo? Então entenda uma coisa, a oração verdadeira, ela é terapêutica. A oração verdadeira, ela cura a sua alma. A oração verdadeira, ela reorganiza os seus pensamentos. A oração verdadeira, ela limpa as emoções tóxicas dentro de você. E a oração verdadeira, ele te conecta, ele te coloca no lugar mais poderoso do mundo. Ele te coloca no lugar mais perfeito do mundo. E sabe aonde é o lugar mais poderoso do mundo? A presença de Deus. A oração, ele nos faz isso. Então você já percebeu que você pode estar orando todos os dias, mas se não houver consciência, se não houver entrega, se não houver alinhamento, intenção espiritual, você não está orando, você está apenas desabafando no vazio. A alma, ela pode até gritar, mas Deus, ele fala ao seu espírito, e é o seu espírito que fala à sua alma, e é a sua alma que fala ao seu corpo. Guarda isso. Deus fala ao seu espírito fala à sua alma fala ao seu corpo. Então é preciso entender que Deus, ele não responde à sua dor, Deus responde o seu espírito. Por isso que a Bíblia nos aconselha o seguinte: enchei-vos do Espírito. O Espírito é a única parte da nossa existência que nos permite ir para essa presença, ir para esse lugar. Qual é o lugar? Lugar mais poderoso do mundo. Antes de te apresentar esses 5 passos, eu quero te fazer enxergar algo que talvez você ainda não tenha enxergado, não tenha percebido. Você tem noção do que significa a oração? Você tem noção do que acontece quando você se posiciona para orar? A oração,
é chamar Deus para uma conversa. Quando você se posiciona para orar, Deus, ele sente, porque existe uma relação muito íntima entre nós e Deus. Deus colocou dentro de você, dentro de cada um de nós, o seu próprio espírito. Então, quando você se posiciona para orar, Deus, ele recebe esse sinal e ele para você, ele senta. Deixa-me ilustrar algo para tornar isso mais claro. Imagine só que você é um pai e o seu filho, ele chega para você e fala: pai, eu gostaria de conversar com o Senhor. O que você acha que acontece quando um filho chega para o pai e fala: eu quero conversar com o Senhor? Automaticamente o pai vai parar, o pai vai assentar, o pai vai se dispor, ele vai colocar a inteira disposição do seu filho, porque o pai ama o seu filho. Agora imagina o filho, ele chega para conversar com o pai, ele chega, começa a se enrolar, ele chega falando coisas que não fazem sentido, ele se perde no que ele está falando. O que você acha que acontece com o pai? Certamente aquele pai se entristece. Ele se entristece por quê? Não é porque ele não ama o filho, é porque ele percebe que não há verdade, é porque ele percebe que aquele filho não está levando a sério o amor, a dedicação, a preocupação do pai. Ele percebe que esse filho não sente a vontade na presença dele. Então são muitas coisas que pode realmente entristecer aquele pai, porque o que ele gostaria de sentir é que o filho sentisse à vontade, seguro e pudesse falar com verdade, certo? E é exatamente isso que acontece hoje. Muitas pessoas oram com palavra, mas sem presença. Muitas pessoas oram com boca, mas sem espírito. E isso vai mudar a partir dessa nossa conversa. Em Salmos 145, versículo 18, a palavra nos diz: o Senhor está perto dos que o invocam, mas os que o invocam com sinceridade. O Senhor está perto dos que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Invocar é exatamente chamar o Senhor. Então percebe, muitas pessoas chamam Deus para uma conversa, mas não sabem o que quer falar, não acreditam no que estão falando, não ouvem nem sequer o que estão falando, falam coisa sem pensar e levantam e dizem que oraram. Mas uma segunda coisa que eu quero que você guarde. A primeira coisa que eu quero que você guarde é que quando você se posiciona para orar, você está chamando Deus para uma conversa. A segunda coisa é a atitude de Deus. Que você enxergue isso na sua oração, que você tenha essa consciência na sua oração. Qual é a atitude de Deus quando você posiciona para orar? O que Deus espera? Deus espera, de verdade, que você apresente algo para Ele. Orar para Deus é você apresentar, é você oferecer algo para Ele. 3 coisas que Deus quer que você apresente para Ele quando você senta para conversar com Ele, quando nós assentamos para bater esse papo com Ele. Primeiro, que seja algo de coração, com sinceridade. Deus espera isso de você, sinceridade do seu coração. Segunda coisa, algo que seja verdadeiro, algo que seja real, verdade. Terceira coisa, algo que faça sentido para você e algo que faça sentido para Deus, algo que faça sentido para o reino. Quando você está orando, o que você está falando com Deus, o que você está apresentando, faz sentido para você? Faz sentido para Deus? Faz sentido você colocar Deus, o dono do todo o universo, o seu Pai, aquele que pode mudar toda a situação da sua vida, e você se posicionar para orar sem saber o que quer, sem sinceridade, sem verdade, sem propósito? Faz sentido? Tá entendendo? Você entendeu? Ótimo. Certamente você está curioso, você está ansioso agora, sabe? Não, me fala esses 5 elementos, porque eu quero aprender esses elementos para mudar a minha forma de orar e a minha forma de viver a fé. E vai mudar a sua forma de orar e vai mudar a sua forma de viver a sua fé. Então eu quero apresentar para você agora os 5 elementos essenciais que vai te fazer conectar com os céus quando você ora. Com esse entendimento de que quando você está orando, você está apresentando, oferecer algo para Deus, que seja íntegro do coração, que seja verdadeiro,
e que faça sentido para você e para Deus, então qual é o primeiro princípio, qual é o primeiro elemento para mudar a sua maneira de orar e a sua maneira de viver a sua fé? É transparência, é confissão. Transparência é apresenta para Deus a sua verdade. Qual é a sua verdade? O que você está vivendo? O que está acontecendo com você? Qual é a sua verdade? Não esconda nada. Abre o seu coração, porque quando você abre a sua alma, você recebe cura. Então, confessar é abrir a alma para ser curado. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz que Deus ele já vê isso. Mas por que às vezes Deus não opera? Porque Deus trabalha com base na nossa liberdade. Deus trabalha com base na nossa sinceridade. Você crê que Ele pode, você crê que Ele está vendo, então você precisa entender que o primeiro princípio é transparência. Se há pecado, se há alguma coisa não resolvida com você, com alguma pessoa, fale isso para Deus. Isso é tão sério, gente, que quando a gente tem oferta para dar, você está com R$1 milhão para dar de oferta para Deus. Deus fala assim, opa, não quero seu dinheiro porque o seu coração está sujo. Resolve o primeiro que está no seu coração, depois entrega dinheiro para mim. E se você for lá entregar dinheiro, a mesma coisa, você jogou dinheiro fora. Não foi registrado lá no altar de Deus no céu. Os anjos não registram. Essa obra, essa ação bonita não foi registrada porque faltou transparência diante de Deus. Então, quando nós estamos orando, nós precisamos ter consciência, noção, o que eu estou apresentando. Lembra daquela cena, o papai está sentado, Deus está sentado, atento para te ouvir, esperando que você apresente algo para Ele, que você ofereça algo para Ele. Então, se é confissão, então você precisa lembrar que quando você está orando, Deus está esperando de você que você apresente a confissão para Ele, porque Ele já sabe, então Ele quer que você apresente. Agora, qual é a segunda coisa? A segunda coisa que você precisa entender é que quando você chama Deus para conversar, Ele pode estar esperando de você reconhecimento. E aí eu quero falar de adoração. O que é adoração? Adoração é exatamente engrandecer a Deus. Observe que quando Jesus ensina-nos a orar, Ele ensina-nos exatamente isso. Ele fala assim, quando orais, diga, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Adoração. Agora preste atenção. Eu vejo muita gente na igreja orando, Senhor nosso Deus, nosso Pai, e fala tantas palavras bonitas, fala tanta coisa. E eu sempre sinto, eu falo, nossa, que pena, que desperdício, porque falou bonito, mas não tocou o céu. Pessoas falam um monte de baboseira, blá, 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 sem consciência, sem entendimento, sem conexão. Cara, quando você está adorando a Deus, você tem noção de que de fato Deus está sentado para receber essa adoração? Ele está aqui vendo o seu coração, a sinceridade do seu coração. Ele não está ouvindo as suas palavras, ele está vendo a sua alma. Ele está em conexão com você. O seu espírito que está manifestando essa adoração, ele está íntegro. O corpo, a alma, a sua posição está a contar com o que você está falando. Imagine só, você está adorando a Deus e está se calhar num ambiente que só está te distraindo. Sei lá. Cara, você está adorando a Deus, tudo conta. Tudo conta, porque adoração é um ato sublime. É um ato de reverência, é um ato de reconhecimento. É um ato de engrandecer, de enaltecer a Deus. Você está entendendo? Então Deus espera isso da gente. Deus almeja isso de nós. Terceira coisa, muito importante que você precisa entender. Quando você está orando, Deus está esperando de você o quê? Comunhão. Oração não é obrigação. Mas quando você vai orar, lembra que Deus quer conexão. Ore como quem quer estar com Deus, não como quem quer que Deus te ouça. Entende? Porque muitas vezes o que a gente quer é falar o que a gente quer. Mas Deus, Ele quer mais do que suas palavras. Ele quer esse tempo com você. Para Deus, o tempo com você é muito precioso. Para Deus, o tempo conosco é gostoso demais. E sabe, isso tem mudado a minha maneira de orar, porque quando eu oro, eu sei que esse tempo é um tempo de entrega, é um tempo de intimidade, é um tempo relacional. É exatamente essa oração
que gera cura. É exatamente essa oração que é terapêutica, é exatamente essa oração que transforma, que muda tudo. Não é um blá blá blá, mas é exatamente essa comunhão. Ele quer que você ore como quem quer estar com ele e não apenas como quem quer que ele te ouça, certo? Deus não quer isso de você, ele quer muito mais do que isso, ele quer te ouvir, mas acredite, ele quer sentir você também. Então, ore como quem quer estar com Deus. Qual é a quarta coisa que Deus está esperando quando a gente ora? Que nós apresentemos para Ele gratidão. Aqui eu quero falar do elemento mais importante de todos. A gratidão é como se você estivesse abençoando a Deus com as suas palavras. A diferença de gratidão e adoração é muito grande. Adoração, você está expressando a Deus adoração pelo que Ele é. Você está expressando a Deus adoração por tudo que você sabe que Ele é e que Ele fez. Maravilha! Muito bom! Gratidão é mais do que isso. Gratidão é expressar a Deus adoração, exaltação pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, mas aqui vem o elemento essencial. A gratidão, você está expressando a Deus adoração, exaltação pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, de tudo que Ele fez, e você está agradecendo pelo que Ele fez por você. Por você. Por isso que gratidão é algo muito mais íntimo, é algo muito mais verdadeiro, é algo que só pode fazer de verdade quem tem experiência de relacionamento com Deus. Porque gratidão não é apenas palavra, gratidão é como que você agora está abençoando a Deus. Olha o que a Bíblia fala: bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Gratidão é aproximar de Deus para reconhecê-lo, mas devolver honra a Deus. É como que se você agora está abençoando a Deus. Gratidão é atribuir crédito a Deus. É o momento em que você está colocando crédito na conta de Deus. No céu, a sua gratidão é recebido como perfume, aroma, porque você não está somente falando, você está respondendo a Deus com reverência, com temor, com adoração, com graça, atribuindo crédito a Ele pelas bênçãos dele na sua vida. Gratidão é algo que muda o humor de Deus. Você sabia que Deus tem humor, né? Fica triste e fica alegre. Gratidão muda o humor de Deus. Se você fez alguma coisa que entristeceu Deus, desenvolva a atitude de gratidão, que você vai mudar o humor do Pai em relação a você. Gratidão nos permite reconhecer a soberania de Deus em cada área da nossa vida. Agora presta atenção de algo que a gratidão faz e que muitas pessoas não sabem. E aqui eu quero falar com você sobre o poder da gratidão. A gratidão, ele afasta o seu coração de dúvida. Gratidão dissolve a ansiedade no seu coração. Gratidão ativa a sua fé. Gratidão te leva a primeiro amor. Gratidão, sabe, é incrível. Gratidão, ele te faz ser visto por Deus como alguém que, como aquela pessoa que favorece Ele, mesmo quando nada é favorável para você. Sabe aquele momento em que parece que nada não está bem, tudo está ali, mas você entende que você tem reconhecimento da soberania de Deus e você chega diante de Deus com sinceridade, sendo grato a Deus. Pai, eu sei que eu não estou bem, eu sei que as coisas não estão como eu quero, eu tenho sentido isso, tenho sentido aquilo, mas a minha gratidão a Ti é por saber que o Senhor me ama, é por saber que o Senhor cuida de mim, e é saber que nada que está acontecendo comigo está longe do Seu conhecimento. Eu sei que o Senhor não distraiu de mim,
Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, porque se não fosse o seu cuidado, as coisas piores estariam acontecendo comigo. Gente, olha, só de falar isso, eu sinto diferente no corpo. Gratidão, quarto elemento essencial na sua oração. Gratidão. O último elemento essencial é petição ou necessidade real. Aí você precisa entender. Fale com clareza, apresenta a sua necessidade com fé. Não meça a sua necessidade com base no seu valor. Eu lembro que quando eu estava a pastorear a igreja em Santo Tomé e na conversa com alguns membros da igreja, às vezes a gente tem desafios e eu falo, vamos fazer isso, vamos orar e tal. E as pessoas olham para quê? Não, nós não temos recursos. Ah, nós não podemos fazer isso. Eu falo, ok, eu sei. Eu conheço o estado da nossa conta, eu sei como está o nosso saldo, eu sei como eu conheço a realidade financeira de cada um de nós aqui, mas eu conheço o dono dessa igreja, o Senhor que eu sirvo, o Pai que eu tenho, Ele é generoso, Ele é bondoso, é para o reino dEle, é para a obra dEle, então nós podemos orar. Então eu quero trazer esse exemplo para te dizer que quando você está orando, Deus não está preocupado com a sua possibilidade de fazer ou não fazer. Não! Deus está preocupado com a sua fé. Lembra do centurião romano? Aquele homem, ele chega para Jesus e ele disse para Jesus assim, Jesus, olha, eu sei que tu podes fazer. Porque eu também tenho poder, eu falo esse vai, ele vai, eu falo esse ele vem. Eu não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa. Eu sei que o Senhor pode falar uma palavra aqui que o meu filho cura lá. Eu creio nisso. Eu sei que o Senhor pode. Isso para mim não é dúvida. Eu tenho certeza disso. Observa, aquele homem, ele não se limitou a ele. Ele limitou a Deus, a pessoa de Jesus. Ele colocou toda a fé, toda a esperança, toda a certeza em Jesus. É isso que é a atitude que Deus quer de nós. É isso que é a atitude que Deus quer de nós na oração. Oremos com fé, com verdade, com necessidade. Sabe aquela coisa, fala, não, para com isso, cara. Você devia agradecer a Deus pelo que tem, e tá chorar por aquilo, tá pedindo por aquilo. Não deixe isso subir o seu coração. Esses 5 passos essenciais é para mudar a maneira como você ora e como você vive a sua fé. Então você precisa lembrar disso aqui. Fala com clareza. Fala com fé, apresente a Deus realmente o que você está necessitando. A oração ganha poder e a realidade nossa muda quando a nossa alma, quando o nosso espírito e o nosso corpo, eles conectam com o Espírito de Deus. Quando realmente há essa entrega, quando há essa presença, entende isso? Eu creio que você já entendeu. Então a oração ele ganha poder quando a alma ela entra em concordância com Deus, quando você de fato fica presente, quando há relação, quando há intimidade e quando há entrega. Bem, quando isso acontece, a cura acontece, a libertação acontece e aí a bênção vai fluir. Não porque você falou bonito, não porque você sabe muito da Bíblia, mas porque você se posicionou como filho diante do seu pai. Bem, eu quero terminar essa conversa deixando para você aqui algumas aplicações práticas para hoje. Antes de orar, agora, pergunte-se a si mesmo, o que vou apresentar para Deus agora? E lembra, o que eu vou apresentar é do fundo do coração? O que eu vou apresentar é verdadeiro, é real? O que eu vou apresentar faz sentido para mim e para o reino? Certo? Então, é importante que você faça isso. Segunda coisa, feche o olho, imagine que o seu pai está olhando para você. Deus está olhando para você. Então, fale com ele como um filho que sabe que é acolhido, que tem atenção, que tem realmente amor, carinho, cuidado do seu pai sobre você e que o teu pai te ouve. Bem, me diz uma coisa. Essa mensagem falou ao seu coração? Qual desses 5 elementos mais chamou a sua atenção? Comente aqui, inscreva no canal, curta essa mensagem. Se fez diferença para você,
compartilhe com outras pessoas. Bem, não esqueça que nós vamos trazer o complemento dessa aula falando sobre 7 requisitos essenciais, indispensáveis, que devem nortear a sua oração. Deus abençoe sua vida. Comente como foi